Então, boa noite a todas e todos. A gente está iniciando o terceiro turno do segundo módulo, que é de Políticas Públicas, Economia e Sociedade. A gente tem aí alguns projetos que serão apresentados sob a condução da professora Edivânia, membro do Comitê Científico da Covid e UFPE. Professora Edivânia, boa noite. Boa noite a todos. Então, dando sequência aos trabalhos, eu gostaria de convidar o professor Paulo Roberto Cavalcante Carvalho para apresentar o seu projeto de pesquisa, que é reabilitação e monitoramento dos efeitos da evolução clínica de pacientes infectados com a Covid-19, associado a doenças crônicas não transmissíveis, submetidos a um programa de exercício físico, programa de pós-graduação em educação física. Por gentileza, professor Paulo, a gente sabe que tem 10 minutos para a apresentação e as perguntas a gente deixa para o final. Muito obrigada pela sua participação. Já pode compartilhar. Obrigado, Ana. Posso compartilhar, né? Então, deixa eu abrir aqui. Abriu? Está abrindo. Agora. Se quiser colocar na tela inteira, era melhor. Foi? Isso. Foi. Pronto. Então, boa noite, né? Então, o meu tema, como a professora Edivânia disse, é reabilitação e monitoramento dos efeitos da evolução clínica de pacientes infectados com a Covid-19, associada a doenças crônicas não transmissíveis, submetidas a um programa de exercício físico. Então, tem como coordenador eu, Paulo Carvalho, né? Eu sou docente, professor do Departamento de Educação Física, certo? Hoje eu estou na chefia de promoção da saúde e qualidade de vida no Hospital das Clínicas, daí o surgimento do projeto associado a esse público do Covid-19, que dentro do HC, e aí a equipe, ela tem, eu coloquei aqui, mas eu vou falar no final, ela está formada por alguns docentes, por alguns médicos, né, professores da UFPE, Larissa, da UFPE, tem aluno de graduação e aluno de pós-graduação envolvido, e nele tem também o professor Bruno Carvalho, com as parcerias da UPE, do CCB, a professora Denise Fonseca também é da UPE, da ESEF, da Educação Física, e a professora Maria do Socorro, que é da UFPB, fisioterapeuta da Educação Física. Então, como é que surgiu esse projeto? Na verdade, a gente começa a observar que, a partir do ano de dezembro de 2019, surge uma pandemia, certo? Que se torna dentro do nosso mundo, surpreendendo com essa zoonose, que seria a Covid-19, que é causada pelos vírus corona 2, do SARS-CoV-2. Então, essa principal característica que a gente começou a observar dentro do HC, no nosso laboratório, no nosso serviço, começou a observar que essas pessoas elas saíam muito debilitadas. Além de sair muito debilitadas, elas tinham um processo muito grande de uma síndrome respiratória. Então, a gente recebia alguns pacientes que vinham, não é, que recebiam a alta e ele era completamente debilitado, que a gente observava que ele nem se levantava direito para fazer um teste motor de caminhada. E como uma das maneiras que a gente começa a observar e trabalhar no nosso laboratório, na nossa pesquisa lá, seria justamente a prática, a melhoria da prática do exercício físico, não é? Associada e vendo essa reabilitação com doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, trabalhamos com paciente com hipertensão, com paciente com câncer, com HIV, com obesidade e diabetes. E uma dessas características sempre envolvido com a área maior de nossa pesquisa, que seria o processo de inflamação, né, e a parte da avaliação da microbiota.
A pesquisa ela tem um objetivo geral, que seria de analisar o efeito de uma intervenção baseada em exercícios físicos nos fatores imunológicos, na função cardiorrespiratória, na microbiota intestinal e no estilo de vida em pacientes com doenças crônicas não transmissíveis que foram infectados com o Covid-19 e receberam liberação médica. Então, a gente vai ver mais adiante na metodologia que a gente trabalha com dois públicos, um infectado, quando ele está na UTI, e a gente faz a coleta, colhe o sangue e as fezes, e outro quando ele recebe a alta médica, a liberação médica, que vem para o laboratório para a gente fazer os testes com o programa de exercício físico supervisionado. Como específico, eu tenho descrever os fatores socioeconômicos, imunológicos, a composição corporal, a função cardiorrespiratória, a microbiota e o estilo de vida desses pacientes com as doenças crônicas não transmissíveis, não é? Tanto pré como pós a intervenção de um programa de exercício supervisionado. Seguindo alguns objetivos, verificar se essa intervenção baseada em exercício físico, tanto domiciliar como supervisionada, ela é eficiente para reduzir o comportamento de risco e melhorar o sistema imune, a microbiota intestinal e a função respiratória dos pacientes. Identificar se existe influência de melhoria de pacientes já infectados com fatores associados ao sistema imune, a microbiota intestinal, função respiratória, e de pacientes não infectados, seria trabalhar com o grupo controle, né? Analisar os efeitos de um programa de 6 semanas de exercício físico supervisionado em pacientes portadores de doenças crônicas sobre os marcadores imunológicos, marcadores bioquímicos, composição química, a microbiota intestinal e a função respiratória. Essa função respiratória, a gente vai fazer a função muscular e a função pulmonar. Então, dentro disso aí, eu tenho uma material e método, que seria a metodologia que a gente tem. Essa metodologia, a gente teve um probleminha, está tendo um problema, não é? Porque o que a gente fez essa etapa 1? A gente teve uma análise de prontuários, a gente pegou todos os prontuários do Hospital das Clínicas, dos pacientes do Hospital das Clínicas, e começou a observar que a gente tinha 210 pacientes com Covid. E na forma da inclusão e da exclusão do nosso trabalho, aí a gente excluiu 60. Feito essa análise dos prontuários, que ela já foi feita, a gente observou que o número ficou pequeno, certo? Enviou o projeto para o comitê de ética, ele está aprovado, e aí a gente teve uma parceria, foi a busca de uma parceria no Hospital Português. Então, tanto que o trabalho está sendo feito com os pacientes de Covid do Real Hospital Português de Pernambuco e do Hospital das Clínicas, devido a uma falta, a gente não sabe, que ficou nessa etapa 2, que a gente fez essa seleção do prontuário, a gente faz um contato telefônico com 150 pacientes, né? 98 se recusaram da seguinte forma: alguns não atenderam o telefone, outros disseram que não queria participar, certo? E o que a gente fez? Mas a gente insistiu, a gente ainda insistiu, a gente ligou 3 vezes para alguns para aumentar esse número, e vai ligar mais um pouquinho, a gente ficou combinado na equipe em tentar ligar até esse mês, na próxima semana, aqueles que se recusaram e explicar para ver se a gente consegue ter um N maior. Então, dos 52 que atenderam, 22 não responderam, não aceitaram o TCLE depois de atendimento telefone, 30 aceitaram o TCLE a participar da pesquisa. Então, hoje a gente tem 30 indivíduos participando da pesquisa, aí tanto misturado como do HC, como do Hospital Português. Aí passamos, depois desse recrutamento desses 30 pacientes, passamos para a etapa 3. Na etapa 3, a gente fez um perfil sociodemográfico, um questionário, fez uma avaliação clínica, que seria uma anamnese, fez uma aplicação de alguns questionários do IPAC, do SF35 e estilo de vida, fez uma coleta sanguínea para fazer as dosagens do sistema de inflamação e bioquímica e fez a coleta de fezes da microbiota. Nessa coleta de fezes, nessa inflamação, a gente tem uma coisa inédita aí dentro do nosso trabalho, que seria o quê? A gente dividiu, fluiu. O Hospital Português entrando, a gente fez um adendo com eles, que a gente começou a coletar as fezes e o sangue assim que o paciente chega
na UTI, ele vai para a UTI, então ele se interna. Então ele está no estado grave. Então a gente colhe logo assim que ele chega, nos primeiros dias, no primeiro e segundo dia, o sangue e as fezes, guarda, certo? E a segunda etapa a gente vai coletar depois que eles recebem a alta, ou seja, automaticamente eles saem da UTI. Alguns saem com a alta da UTI para ir para casa, outros saem para ir para um ambulatório. Então, a gente fez já 2 coletas em alguns pacientes. Então, de 30, a gente tem umas 10 coletas de pacientes que estão internados na UTI. Terminado isso aí, a gente passa para a etapa 2. Essa etapa 4. Essa etapa 4, a gente vai teve início hoje, exatamente, fez uma parte hoje, os meninos fizeram no laboratório, começaram a equipe, que foi da espirometria, e vai fazer também na quinta-feira, certo? Então a gente vai fazer o teste de caminhada de 6 minutos, a avaliação das forças musculares e respiratórias, e a função pulmonar pela espirometria hoje, quinta-feira. Isso dentro desses 30 pacientes. Para iniciar justamente o nosso treino supervisionado. Então, hoje a gente tem um grupo dividido em dois grupos com o COVID. Um vai ficar no treino domiciliar, que a gente vai utilizar o ginástica para fazer em casa, que já é aprovado e já se trabalha no SUS, certo? É um manual que a gente vai dar para esse paciente. A única coisa que vai ter diferente do manual, que a gente vai dar o suporte diário, de 2 vezes na semana, a gente vai estar lá como o personal trainer mesmo, fazendo com que, ensinando a ele o exercício, fazendo o trabalho, tudo direitinho nesse treinamento domiciliar. E o treinamento aeróbico a gente vai fazer na pista da UFPE. Então, a gente vai fazer um teste com eles lá de caminhada, certo? De testes de tempo de caminhada como um todo. A gente está prevendo ainda, observando essa parte aeróbica, porque a gente surgiu esse treinamento aeróbico depois que a gente observa que o grupo ele tem muita falta de ar, ele não consegue fazer os exercícios, ele não consegue andar, tem muitos pacientes que vêm muito debilitados. E o grupo controle, que seria o grupo que não tem COVID, que a gente vai passar também os mesmos exercícios. Então, o procedimento da metodologia, ela é essa, a gente está iniciando, né? A gente está iniciando devido ao pequeno número de pacientes de virem para a gente, talvez eles tenham medo ainda de sair de casa. Paulo, Oi. 1 minuto mais. Tá, então vou ser rápido. Então, os resultados, eles estão em elaboração, ainda como eu falei, acho que no próximo workshop a gente apresenta alguns resultados. Aqui eu tenho a equipe, não é? A equipe, como eu falei para vocês adiante, ela é composta de professores, de pesquisadores e de alunos de graduação, de iniciação científica e de alunos de pós-graduação. E aí a gente tem como os artigos produtos técnicos, então a gente vai ter artigos em construção, vai ter um protocolo, certo? Que o objetivo da gente final seria criar esse protocolo de exercício físico supervisionado para paciente com COVID. Recursos humanos, já tem 3 iniciação científica, 2 alunos de mestrado, 1 aluno de doutorado e 1 pós-doutorado, certo? E aí eu queria agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui apresentando o nosso trabalho com resultados mais... com certeza a gente vai ter alguns resultados promissores mais adiante, que seria essa parte da microbiota e a própria exercício físico, observar o que é que modifica dentro dos processos inflamatórios. Não é? E agradecer aí a ProPG e a ProPesc, ao Hospital Português, ao LICA, certo? Enfim, é isso. Obrigado. Muito obrigada, professor Paulo. Na sequência, eu gostaria de convidar o professor Dalson Figueiredo para compartilhar a tela e apresentar o trabalho de pesquisa Combate ao Covid-19, uma abordagem multidisciplinar. Boa noite, professor, com a palavra. Boa noite, professora. Eu lembro da senhora nos corredores do Cefis, ali na geografia. Então, boa noite a todos. Paulo, parabéns aí pelo trabalho. Depois a gente pode conversar. Eu vi que você está tendo dificuldade, né, para encontrar as observações. E diferente do trabalho de Paulo, né, a nossa perspectiva, né, da ciência política, também meu nome é Dalson Figueiredo, sou do Departamento de Ciência Política, nós não trabalhamos com, né, o dado primário,
que é o que Paulo está indo atrás, então liga para a pessoa, né, e tenta o contato. Né? A gente tem uma brincadeira que diz que observação boa em ciência política é uma linha numa planilha de Excel. Então, nosso contato com o sujeito, com a observação, é muito limitado, né? É outro tipo de estudo. E a nossa proposta, então, desde o início, foi trabalhar com dados secundários. Né? Então, quando eu sentei ali, mais ou menos em fevereiro ou março, para desenhar essa proposta com o professor Nivaldo Rocha, né? O professor Nivaldo Rocha é estatístico, e ele falou, Dalson, essa pandemia ela vai proporcionar uma novidade em termos de coleta de dados, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ter uma coleta e sistematização e divulgação de informação em tempo real. E rapidamente, de fato, apareceram, né, portais, a Universidade Johns Hopkins e outras instituições com esse esforço de compilação de informação. Então, desde esse período que a gente começou uma frente de pesquisa que apostou em duas perspectivas. Produzir informação com um método científico para divulgação científica. Então, a gente estava interessado em utilizar, né, o pensamento, hipótese e, né, o que a gente chama de ciência, né, para produzir informação para o público mais geral. E hoje, né, eu quero trazer para vocês, né, os resultados dessa iniciativa. Então, a gente teve esse foco em divulgação científica. E o outro foco foi, propriamente, produção de artigos científicos em revistas especializadas. Então, essa semana, na verdade, a gente recebeu a publicação, né, do nosso artigo na revista Caderno de Saúde Pública. Essa revista está listada no top 3. Então, é a terceira revista nacional medida pelo índice H. Então, assim, foi uma felicidade, né, para a nossa iniciativa conseguir aprovar esse artigo nessa revista, porque eu sou de ciência política, né? O outro aluno nosso é de ciência política, e tem um que é de medicina. Né? Então, o nosso foco foi muito políticas públicas, com o uso de análise de dados. E aí, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês, para eu poder ir mostrando o que é que a gente fez nesse período. Então, se conseguir visualizar aí, professora Edivane, por favor, me dê um oi, que eu já não estou mais vendo vocês. Sim, tá tudo sim, já está. Uhum. Então, a nossa opção inicial de divulgação científica foi na revista Questão de Ciência. Né? Ela é uma revista de divulgação científica. A professora Natália Pasternak ela é a presidente do Instituto Questão de Ciência, e essa semana ela foi, né, homenageada, ela foi convidada para integrar a comissão, né, de combate à pseudociência, fundada pelo Carl Sagan. Então, assim, é um periódico que tem muita visibilidade. E ainda em março, né, então, nós publicamos mais de 10 artigos, ou por aí, 8 ou 9 artigos nessa revista até agora. E então, já em março, então esse artigo que eu estou trazendo foi o artigo que teve mais visualização. Então, foi um artigo que a gente utilizou ferramentas de estatística para tentar antever qual seria a mortalidade pela Covid-19 no Brasil. E aí, né, nós fizemos algumas simulações, né, está aqui o resultado. Então, no cenário mais otimista, a perspectiva de mortalidade seria de 94 mil brasileiros. Né? Isso se a mortalidade fosse 1% da população e 30% dos brasileiros fossem infectados. Né? Essa é a estimativa menos ruim, digamos assim. E no pior cenário, a gente tem aqui um cenário de mais de 2 milhões de mortes. Atualmente, de acordo com o painel, né, do próprio DataSUS, né, do Ministério da Saúde, nós estamos com 154.176 óbitos, né, o que faz com que a gente esteja já nesse cenário aqui, ó, né, perto de 153 mil ou mais perto de 157. Quer dizer, que, ou seja, o próximo cenário é a gente caminhar para algo próximo de 200 mil, que, de acordo com a projeção da Johns Hopkins, é o que deve acontecer ali para meados de dezembro, final de dezembro, início de janeiro. Então,
Então, pronto. Essa aqui, minha gente, foi a perspectiva que a gente fez, né, de divulgação científica. Como eu falei, essa semana nós recebemos não aceito, né, a publicação desse outro artigo na revista Caderno de Saúde Pública. E, né, nesse artigo nós temos um aluno, ele foi ex-aluno de Ciência Política, atualmente ele é discente de Medicina lá em Alagoas. Eu e outro aluno do doutorado, Antônio Fernandes, ele era aluno do mestrado, foi aprovado agora no doutorado. Nós utilizamos um modelo de regressão, que é regressão segmentada, ou séries temporais interrompidas, para tentar observar o efeito das medidas de lockdown em algumas capitais brasileiras. E como foi que a gente veio com a ideia desse artigo? Eu estava pesquisando sobre a técnica, na verdade, então estava estudando um pouco de estatística de séries temporais, e aí, por coincidência, eu achei um artigo que fazia uma análise de lockdown, né, usando essa técnica. E aí eu fui atrás do material, tinha para os Estados Unidos, tinha um caso do Irã, tinha um caso da Europa, e a gente percebeu que não tinha o caso do Brasil. Então, o que a gente fez foi reproduzir o mesmo desenho de pesquisa desses trabalhos, trocando o caso. Ao invés de olhar para a Europa ou para os Estados Unidos, a gente olhou para as capitais brasileiras. E aí, né, o desenho consiste em identificar quando foi que o lockdown, né, ou a medida de distanciamento social mais abrupta, foi implementada numa dada cidade e acompanhar a série temporal antes e depois. A grande vantagem dessa técnica é a visualização dos dados. Né? Por quê? E aí, né, nós temos uma série de dados, né, que são essas bolinhas. Né? Essa parte azul clara representa o período do lockdown. E essa linha pontilhada vermelha, ela dá para a gente, né, a tendência daquela distribuição. Né? Então, que serve como um contrafactual. Então, a ideia é, se, né, a tendência de mortalidade ou de infecção, né, continuasse seguindo a mesma trajetória do passado, nós deveríamos ver, né, essa linha pontilhada vermelha, que é o contrafactual. E o que a gente observou, na verdade, foi uma quebra. Então, para todas as capitais analisadas, né, os resultados sugerem que o lockdown foi, sim, uma medida importante, que isso reduziu a quantidade de casos e reduziu também a quantidade de óbitos. Então, em São Luís, você dá para ver, né, a quebra. Então, você tinha uma forte tendência positiva, depois isso estabiliza e cai. Mesma coisa para o Recife, Fortaleza e Belém. E esses resultados, eles confirmam o que foi encontrado para os países. Então, os 6 trabalhos que utilizaram essa técnica para medir efeito de medidas mais agressivas de distanciamento social, todos encontraram que tem efeito. Né? O grande desafio não é mais esse tem ou não tem efeito. Tem efeito. A ideia é saber se os custos, né, principalmente econômicos, da imposição desse tipo de medida, se eles compensam. E aí, enfim, aí entra outro debate que não é nosso objetivo aqui. Então, esse aí foi o nosso segundo produto. Né? Eu queria destacar que todos os nossos dados eles foram disponibilizados numa plataforma chamada Open Science Framework. Então, essa também é uma preocupação do nosso programa, e todos os trabalhos que a gente está fazendo sobre o tema, a gente divulga os dados e os códigos. Então, qualquer pessoa pode entrar aqui nesse sistema, fazer download, né, dos materiais de replicação e encontrar os mesmos resultados que nós publicamos na revista. Outro produto da nossa iniciativa foi um artigo... Lembrando, 2 minutos, tá? Certo, só 2 minutos. Certo, professora. Então, outro produto importante da nossa iniciativa foi um artigo aceito nessa revista aqui, né, o Journal of Public Health. Né? Nessa perspectiva, o que nós fizemos foi, acho que o Janssen está por aí, acho que eu vi o nome do Janssen aí. Então, Janssen, o que a gente fez aqui foi, a gente pegou a Lady Benford e aplicou a Lady Benford para analisar a consistência, né, dos dados do sistema de monitoramento epidemiológico no Brasil. Então, a gente olhou para a quantidade de casos e a quantidade de óbitos
né, como é que isso foi registrado pelo sistema do governo. Você deve lembrar que, em um dado momento, o Ministério da Saúde parou de divulgar as informações, né, o STF teve que meio que entrar na jogada para fazer com que o sistema voltasse. Então, durante 3 dias, a gente ficou sem informação. Então, nós fizemos um brief communication, analisando esse caso, testando, né, a distribuição dos dados em relação à Lei Benford, e que nós encontramos, né, para surpresa de ninguém, é que os dados brasileiros eles têm sim, né, um alto grau de desconfiança ao redor deles. Então, a confiabilidade dos dados no Brasil é muito baixa, ou pelo menos desafia a expectativa teórica da Lei Benford. Então, esse artigo já está aceito, deve sair aí em mais, acho que na próxima edição. E o último produto, se eu tenho tempo, é falar de um trabalho que foi feito em parceria com o professor Gauss, do Departamento de Estatística. Ele também foi aceito na revista Model Assisted Statistics and Applications, está aqui publicado, né? E por que eu estou falando dele? Porque nós usamos o mesmo modelo, que é o modelo beta de regressão, para fazer uma aplicação da distribuição da mortalidade da Covid na Europa. E esse artigo ainda não foi aceito, mas já está submetido a uma revista internacional. Então, esses são os produtos da nossa iniciativa. Eu espero que tenha ficado claro o que foi que nós fizemos durante esses 10 meses de distopia no mundo. Então, obrigado a todos e vamos continuar o debate. Parabéns, Dawson. Fico muito feliz. Ficamos muito felizes com esse brilhante trabalho, né? Então, vamos dar sequência, segundo a orientação da nossa proreitora, certo, Carol? Convidando a Sandra, não é isso? Isso, exato. Né? Convidando a professora Sandra Patrícia Ataíde Ferreira, curiosamente, não? A Carol estava tão encantada que saiu assim, surpresa, né, Carol? Estava assustada com os 194 mil, Dawson. Caramba! Mas depois a gente abre o debate lá. Bem, então, para se assustar mesmo. É muito assustador. Bom, enfim, por favor, professora Sandra Patrícia, se a senhora puder já começar a compartilhar a tela, com o título da pesquisa, o trabalho, Isolamento Social em Tempos de Covid-19, Aprendizagem Inventiva de Professores da Educação Básica com atividades de ensino mediadas à distância. Então, por favor, boa noite, professora. A palavra. Boa noite a todos e todas. Não sei se já está chegando. Projetado. Está chegando. Para vocês. Agora. Tá chegando. Agora sim. Agora sim. Agora. Falta colocar com uma página inteira. Pode ser, Sandra? Ok, sim, claro. Acho que agora, né? Agora. Então, boa noite. Isso, né? A socialização. Eu, né, juntamente com a professora Fabiola Mônica da Silva Gonçalves, que está também presente na sala, que é da UEPB, né, e professora também permanente da pós-graduação em educação da UFPE, coordenamos, né, esse estudo, que tem como equipe, né, alunos, né, da pós-graduação de psicologia cognitiva e também da educação, alunos da graduação das duas instituições, e também, né, o professor, que é Ricardo Olinda, da UEPB. Bom, esse estudo, ele parte, né, como todos nós sabemos, do contexto, né, educacional mundial, de que foi nos apresentado pela Unesco, de que existiam mais de 1.500 bilhões, né, 1.500 bilhões de crianças, né, e jovens fora da escola, e a gente observava que aqui no Brasil existia um completo silenciamento do Ministério da Educação, né, em relação às estratégias, né, de enfrentamento a essa situação. Além disso, a gente verificava, né, o sofrimento dos professores para dar conta, né, dessa nova realidade do ensino remoto.
sem, né, ter havido uma formação para lidar com isso. Então, né, pensando nessas questões, a gente ficou pensando em estudar o que é que esses professores estavam aprendendo, né, nessa situação de pandemia. Então, sustentadas na perspectiva, né, da cognição inventiva e, portanto, também da aprendizagem inventiva, que vai dizer que aprender não é resolver problemas, mas criar problemas, nós, então, né, elaboramos esse trabalho que tem como objetivos, né, o geral, compreender o processo de aprendizagem inventiva de professores da escola básica em atividades de ensino remotamente mediadas, em contexto de isolamento social provocado pela pandemia da Covid-19, e como objetivo específico, realizar o levantamento sobre as experiências de aprendizagem de professores em atividade de ensino à distância, nas relações trabalhistas, nas relações familiares, nas relações com seus alunos pelos canais digitais virtuais, como também suas formulações sobre as perspectivas de retorno às atividades presenciais a partir das experiências de aprendizagem. Bom, como método, né, a gente teve 93 professores participando dessa pesquisa, professores tanto de Pernambuco como da Paraíba, esses eram nossos 2 campos, né? E, para isso, a gente utilizou, né, de questionário online, e nós postamos esses questionários, né, em redes sociais, né, também enviamos por e-mail, né, para pessoas, né, que tinham contato com esses professores desses 2 estados, e esse questionário ele era constituído de 8 questões, aliás, de 20 itens, né, relacionados aos marcadores sociodemográficos e outras questões abertas, que eram aquelas que dariam conta das questões da aprendizagem desses professores. E em termos, né, de análise, a gente realizou análise estatística descritiva e também uma análise, né, entre as variáveis, né, com o teste Q quadrado e o teste exato de Fichte, onde as frequências esperadas foram menos que 5. E também, né, para dar conta da análise qualitativa, utilizamos a análise de conteúdo. Bom, em termos de resultados, né, o que a gente tem é um perfil, né, de respondentes, né, que na maioria mulheres, né, até porque o campo da educação ele é constituído basicamente, né, por mulheres. Essas mulheres, né, em geral, tinham de 29 a 35 anos, ou seja, professoras jovens, eram casadas, né, ou tinham uma união estável, e também, né, tinha formação em pedagogia e também especialização, né, ou pós-graduação, em pós-graduação lato sensu. Esses dados, eles foram colhidos, né, no nosso primeiro corte, né, temporal, que foi de 28 de maio a 8 de junho, né, desse ano. E, né, em relação às relações entre as variáveis, né, de gênero com outras, né, que estavam no questionário, a gente percebeu, né, que as mulheres, né, tinham de 2 a 3 filhos, né, também elas que tinham mais formação, né, dizemos assim, de escolaridade, diferentemente dos homens, né, que tinham mais graduação. Em termos de segmento de ensino, essas mulheres, né, elas estavam basicamente nos anos iniciais, ou seja, aquelas pessoas, né, que geralmente, né, são formadas no curso de pedagogia, diferente dos homens, né, que estariam mais, né, dentro, atuando no ensino médio. Bom, em relação à análise de conteúdo, a gente encontrou 2 temáticas, né? A primeira, as condições materiais e humanas para a realização do ensino remoto no ambiente doméstico em contexto de pandemia. E a segunda temática, a aprendizagem inventiva e trabalho docente em contexto pandêmico e para o contexto pós-pandêmico. Lembrando, né, que essa análise qualitativa ela foi realizada apenas com 7 participantes, das 93, e a gente usou como critério exatamente, né, aquilo que dava configuração ao perfil desses participantes, que eram, né, mulheres, jovens, com até 3 filhos e casadas. Tá? E isso já anunciava para a gente uma exaustão, né, dessas mulheres em termos do acúmulo de tarefas, né, que estava aí se confundindo entre dar conta das atividades do lar e, ao mesmo tempo, dar conta do planejamento, né, do ensino remoto. Também, né, elas colocaram dentro dessa primeira temática que havia um aligeiramento, né, das informações dadas para o uso dessas ferramentas tecnológicas, né, ou seja, a formação
né, foi feita apressadamente para que as professoras pudessem, né, estar atuando junto com seus alunos, mas, ao mesmo tempo, a gente percebeu que havia um esforço de reinvenção, né, na relação professores, rede de ensino ou escola, os quais têm buscado a reconfiguração dos modos de ser e agir na esfera da produção do conhecimento. Então, esse é um dado importante, né, porque talvez aponte para uma outra forma, né, desse sujeito de estar na escola, de estar, né, no campo educacional, numa perspectiva mais integrada, né, entre os vários setores da escola, ou os vários agentes, né, que fazem a educação escolar. Bom, no que se refere à segunda temática, né, que é a aprendizagem inventiva e trabalho docente em contexto pandêmico e para o contexto pós-pandêmico, a gente verificou que essas professoras, né, elas enfrentam nas aulas virtuais a falta de motivação das turmas, ou a incerteza de estar promovendo processo de desenvolvimento humano, né, na situação de ensino remoto. Então, nesse contexto, né, fica complicado de você observar, né, como isso está acontecendo com os alunos, porque o corpo, né, ele não está presente, né, no sentido real, digamos assim, quando a gente pensa essa realidade, né, real e virtual. Também elas colocam, né, que entendem essas relações como um novo desafio complicado, né, mas que devem, né, se atualizar. Ou seja, novamente a gente vê aí uma perspectiva, né, de aprendizagem quanto, né, criação de problema, né. Estou pontuando que é importante se atualizar, que é importante, né, continuar aprendendo para lidar com essa nova situação. E também a gente percebe que elas já criam novos problemas em torno dos conhecimentos pedagógicos, na interação com as tecnologias digitais, em um contexto de instabilidade social, educacional, econômico e político, né? E, por fim, a gente percebe também que o contexto pós-pandêmico passa a ser problematizado e inventado em uma dimensão politemporal da experimentação. Ou seja, não é só o momento agora, não é só o passado, mas também o futuro. Então, o que é que eu tenho de experiência passada que me possibilita atuar nesse momento presente e, ao mesmo tempo, me reinventar para o momento futuro, que é justamente esse momento, né, de talvez de retorno, e de retorno híbrido, em que todas essas experiências durante a pandemia, como, por exemplo, o contato com as tecnologias, a relação com os diferentes agentes da escola, vão proporcionar, né, esse novo modo, né, de estar na escola. Bom, em relação à equipe, né, de pesquisadores, nós tivemos, né, na produção desse trabalho, duas pessoas, né, duas alunas da graduação, uma da UEPB e uma da UFPE. Elas não estão, né, dentro de programa de iniciação científica. Duas pessoas do mestrado, também, novamente, uma da pós-graduação em educação e outra, né, da pós-graduação em psicologia cognitiva, e 4 pessoas do doutorado, né, sendo 4, né, da psicologia cognitiva, e uma outra pessoa do doutorado da Unicap, que é egressa da pós-graduação em psicologia cognitiva, e, por fim, né, como eu falei, o professor externo, que é o professor Ricardo Olinda, que também é da UEPB. Então, a gente entende que a gente estabeleceu algumas relações aí entre graduação e pós-graduação. A gente também estabeleceu relação entre duas pós-graduações, né, da Universidade Federal de Pernambuco, assim como, né, a gente estabeleceu essas relações entre duas instituições. Aliás, entre 3, né, porque a Unicap também aparece aí, né, aliás, esse tipo de relação a gente já vem realizando, né, entre a UFPE e a UEPB, né, é uma caminhada, acho, pelo menos de 10 anos, que a gente tem, né, feito trabalhos, né, nessa perspectiva da psicologia cognitiva, na relação com a educação e da também linguística, porque nosso trabalho ele é um trabalho, né, que se pretende, pelo menos, interdisciplinar. E, em termos da perspectiva, né, a gente pensa em dar continuidade a essa pesquisa, porque o questionário ele ainda está, né, online, e a gente pensa, então, em fazer uma pesquisa que compare, né, pelo menos 2 ou 3 momentos, né, nesse percurso dos professores ao longo desse ano, né, com a pandemia. E, em termos de publicações, né, a gente submeteu esse material à revista Psicologia, Teoria e Prática, a um edital da Covid-19, e que havia a primeira etapa,
que era uma etapa, né, em que a gente submetia o resumo expandido, né, que foi aprovado para a segunda etapa, e então esse artigo, esse manuscrito, ele está submetido e está em análise nesse momento. 1 minuto, professora. 1 minuto, professora. Eu já fechei. Concluiu. Ok. Concluí. Isso. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu trabalho. Nós agora vamos entrar em uma outra fase, que é a fase dos debates. Eu queria passar a palavra para a Carol, só para ela esclarecer o que a gente está fazendo agora para quem chegou depois. Você podia fazer isso, nossa querida pró-reitora. Obrigada, Edivânia. Parabéns às nossas 3 apresentações. Eu tenho perguntas para os 3, mas eu vou deixar depois que a Edivânia abrir. Então, pessoal, a gente teve um problema com as pessoas que vão apresentar agora no turno da noite, e elas não chegaram a confirmar a apresentação. Então, nós achamos por bem entrar em contato para a possibilidade delas apresentarem amanhã à tarde. Tá? Das pessoas que entraram agora, não tem ninguém na lista de apresentações. Eu já fiz a checagem aqui, não tem. Então, quem quiser acompanhar amanhã, no final da tarde, a gente está fazendo essa nova rodada de apresentações. Né? Então, já estamos entrando em contato com os colegas. E aí, Edivânia, pode começar já a abrir, né, para as perguntas. O professor Dalson já tem alguma coisa ali no chat. Bem, parabenizo a todos, né? Excelente nível, bom, assustadores às vezes e também bastante polêmicos, né, quanto ao futuro. Enfim, foram apresentações de grande peso. Está aberto aqui, então, aberto para que as pessoas perguntem. Quem quiser pode escrever no chat, e quem não quiser se pronunciar oralmente e visualmente. Já temos uma questão aqui para o Dalson, né? E quer dizer, o Dalson fazendo na verdade, para o Paulo, né? Boa noite, acho que o Paulo deve ter lido, não é isso, Paulo? O Dalson pergunta como vocês pretendem monitorar os sujeitos durante as atividades físicas e como foi o processo de aprovação no CEP. Dalson, boa noite, né, Dalson? Como a gente pretende? Eu vou começar do processo inicial, da aprovação do Comitê de Ética. A gente sentou a equipe, formulou o trabalho e enviou esse trabalho, eu acho que foi em maio, entre março, maio, junho, foi isso mesmo, maio, junho. E aí, como a CONEP foi aquele processo que nos comitês de ética a gente enviou para o Comitê de Ética do HC, só que, na verdade, a CONEP pegou todos os projetos que eram do Covid. Então, ele demorou um pouquinho, mas aprovou com 1 mês. Então, ele teve algumas pendências, né? Mas aí o projeto está aprovado. Quando a gente começou, quando eu falei, a gente sentiu que os sujeitos estavam sendo um N pequeno no HC, então a gente entrou com uma parceria com o Hospital Português. O Hospital Português, eles têm duas UTIs, que é uma UTI SUS e uma UTI plano de saúde, né? Então, aí a gente tem um N maior surgindo, que a UTI SUS do Hospital Português ela ainda continua aberta, né? Então, a gente está pegando esses pacientes como um todo, vendo ali. E esse processo de monitoramento seria como? Então, na verdade, a gente vai fazer toda aquela explicação que eu fiz no início. A gente faz aquelas coletas iniciais, certo? No primeiro encontro. No segundo encontro, faz a aplicação dos testes, do espirômetro, do teste motor, da função pulmonar, a coleta sanguínea, a coleta de fezes, e depois disso a gente começa o programa de treinamento. Como é que seria esse monitoramento? A gente vai estar com esses pacientes, que muitos deles, como a gente fez o contato, como eu mostrei, pelo WhatsApp. Então, a gente vai dar uma aula pelo WhatsApp a eles. O profissional da educação física vai estar ali monitorando pelo WhatsApp. Então, teoricamente, a gente vai fazer, são 6 semanas no projeto, como colocou, 2 vezes por semana. Então, a gente tem que estar lá com o aluno online, né? Então, a gente marca o horário para o aluno, para o paciente. Ficou bom porque a gente faz a atividade, a consulta, que eu posso dizer, com ele no horário que ele quer. Eu prefiro de manhã.
Então, aí a gente está lá de manhã com ele, todo dia, toda de manhã na semana. Então, a gente pega o horário que ele especifica, então faz esse monitoramento de acompanhamento com a prática do exercício físico. Ótimo, Paulo, obrigado. Nada. Deu para entender, não? Não, deu, assim, eu fiquei com medo, porque eu fiquei imaginando logo, né? Imagina um estudante desse, um estudante nosso, entra no hospital para acompanhar um paciente, é infectado e vem a óbito. Imagina o rolo que isso deve ser para a universidade. Exato. É por Então, isso que esse tipo de cuidado enfim... É por isso que a gente fez, a princípio, a gente fez o trabalho com um exercício físico domiciliar. Então, a gente vai trabalhar com eles com aquela estrutura domiciliar mesmo, né? Agora que a gente está mudando um processo, a gente está pensando em colocar um adendo, a psicologia já está, a fisioterapia já está abrindo um grupo lá, trabalhando direto com o paciente, que é no serviço dentro do HC. Então, o HC está montando um serviço que é um ambulatório pós-Covid, ou seja, pós o paciente sair da UTI. Então, uma equipe interdisciplinar mesmo dentro do hospital. Com todos os cuidados, né? Com todo aquele cuidado que a gente tem que ter. Ok. Muito obrigada. E eu prestei atenção numa questão, viu? Dalson ofereceu o serviço dele, de lado de estatística. Aproveite, viu? Eu vi ele, vou colar nele com a parte estatística dele, que ele já ofereceu, né? Não, assim, pode contar com a gente, Paulo. A gente tem lá o professor Nivaldo, então a professora Carol conhece, o professor Ivane também. Ele, assim, ele é um estatístico, né, de formação e que foi para humanas. Então, ele meio que revolucionou a forma como se faz ciência, pelo menos no 14º, que é o nosso andar. Então, hoje em dia, pô, a gente consegue ler os artigos de saúde, a gente sabe o que é erro tipo 1, erro tipo 2, poder estatístico, teste de ficha, sabe tudo, por conta de que a gente teve um camarada assim lá. E fez muita diferença sobre como a gente produz ciência. Então, conte conosco, o que precisar, estamos aí para ajudar. Eu já sinto também que vai aproveitar, a Sandra vai aproveitar também, que o Dalcio já ficou olhando para o trabalho dela também. Então, vamos aproveitar, né, Carol? Isso. Né, Carol, por gentileza, você que tem algumas questões. Não, a ideia é essa mesmo, é aproximar os grupos, né? Tentar o máximo possível saber o que o colega está fazendo. Então, a pergunta é para os três, né? A questão com o Paulo, muita coisa que Paulo respondeu para o Dalson me contemplou, mas eu queria saber, Paulo, exatamente assim. Hoje pela manhã a gente viu que foi criado um aplicativo, né? E, inclusive, foi até publicado hoje na Ascom, esse aplicativo que a gente viu hoje de manhã, toda a formação dele está lá na Ascom, no nosso informativo diário. E com a possibilidade, assim, de, ao invés de ter essa presença do estudante, ser utilizado mecanismos online também. Aí, acomodado a essa pergunta, viria o grau de motivação, que a gente já sabe que a aderência à atividade física já é complicada em período sem pandemia. Imagine em casa, né? E qual seria o grau de adesão? E o paciente que, pelo que eu entendi, já é infectado e é acometido de doenças crônicas, né? Portanto, comorbidades, o tipo de treinamento ele precisa também ser bem cuidado, né? Aí são essas perguntas para você, assim, como é que você vai controlar a questão, se há a possibilidade de usar esse aplicativo, o grau de aderência e o tipo de exercício que você pretende, né? Naquelas 3 categorias, frequência, intensidade e duração. Se eu só fazer a rodada de perguntas, aí a Edvânia passa para tu. Para Dalson, Dalson, é assustador, assim. Eu fico feliz que você acertou nos números, mas eu fico muito assustada que ainda vem mais coisa por aí, né? E assim, eu queria dizer que os números são bem interessantes, né? Aquela modelagem que você fez, assim, de seguir a questão do lockdown. E uma pergunta que você se colocou quando você viu os dados, né? Que o lockdown, do ponto de vista da disseminação do vírus, ele funcionou, mas para a economia não se sabe ainda a repercussão disso, né? Então, como ciência política, como cientista político, você vê esses dados assim. Foi publicado no Caderno de Saúde Pública, tem essa né, perspectiva, mas
ponto de vista da ciência política, né? Como é que se vê esse controle da disseminação e comparativamente os impactos econômicos? E para a professora Sandra, eu queria lhe parabenizar, viu? Esse olhar para a educação básica, para quem está na educação básica, a gente está muito, eu e Tereza está muito acostumada a fazer esse tipo de análise, né? Não dessa forma que você fez, análise de conteúdo, mas a gente está muito acostumada com a educação superior e a gente imagina que na educação básica, né, todos aqueles problemas eles são muito mais, digamos assim, preocupantes, né, a formação dos nossos estudantes que estão aí e a saúde dos nossos professores da educação básica. Então, eu queria te parabenizar e dizer assim, quais são com seus resultados, assim, qual é a perspectiva que você vê para essa possibilidade de estudo híbrido, né? A gente pensa isso para a universidade, mas na educação básica, essa mistura. Pronto, Edivânia, acho que eu ultrapassei meu tempo de pergunta, né? Bem, a gente está com tempo. Bem, eu gostaria também de fazer 3 observações. Com respeito ao Paulo, todas 3 foram, como eu já mencionei, muito boas e extremamente desafiadoras. Já foi colocada a preocupação por Dawson e por Carol com respeito a esse envolvimento das pessoas e o risco que elas estão submetidas, com respeito ao acompanhamento dos pacientes pós-Covid ou durante Covid, né? Quer dizer, esse risco. Então, e considerando que existem já alguns aplicativos de desenvolvimento, eu queria queria sugerir mesmo, se havia possibilidade de ampliar esse seu trabalho com os egressos dos hospitais que sobreviveram, digamos, à Covid, quer dizer, até mesmo na universidade, fazer uma chamada, entende? Eu tenho, pelo menos, na geografia, eu tenho pelo menos 2 colegas que foram estudantes, né, que saíram, que superaram Covid, tendo sido hospitalizados e tudo. Então, isso é uma sugestão, sim, para ampliar mais o número de pessoas para a sua base, né, com a amostra. Queria pensar se você já pensou sobre isso, uma sugestão só. Com relação a Dawson, eu queria saber, já com essa projeção da segunda onda, porque se essa da primeira já é assustadora, se você já pegou um modelo para começar a ensaiar a segunda onda, né? Assim, fazer uma simulação, porque eu estou realmente impactada. A gente vai chegar rapidinho nesse 200, e eu não sei se na estatística vocês aplicam, ou nessa análise que vocês fazem, se aplica isso já como essa futura onda. E com relação à Sandra, eu tenho refletido muito sobre essa educação básica com relação a crianças que ainda não foram sequer alfabetizadas, né? E aí eu queria saber se vocês estão pensando em fazer algo nesse sentido, de pensar já naqueles que não puderam nem sequer ingressar na escola para alfabetização, e alguns professores estão sendo mobilizados de forma extra por algumas pessoas que eu conheço, por exemplo, para alfabetizar as crianças. É isso. Muito obrigada mesmo. Eu creio que não tem ninguém mais que se inscreveu. Será, Carol, que inscreveu alguém ainda? Não? Então, a gente já pode facultar para eles responderem? Certo? Ok. Então, por gentileza, se vocês puderem discutir com a gente, dialogar com a gente vai ficar muito feliz. Eu começo? Sim, por favor, Paulo. Então, vamos lá. Eu vou responder primeiro a Carol, né? Carol, veja. Esse monitoramento, a gente, como o Dawson perguntou, a gente se preocupou bastante em como trazer o paciente com COVID para dentro de um laboratório, né? Ou seja, dentro de uma sala de ginástica, de uma sala de musculação. Porque, na verdade, é uma coisa nova para a gente, então nós já estamos encontrando alguns casos de recorrência de contágio, né? Então, o que a gente fez? Na verdade, a gente pensou a princípio em fazer exercícios domiciliares, onde a gente vai dar o manual para eles, certo? E aí faria o exercício que aquele paciente, na primeira consulta que a gente vai ter que encontrar com ele dentro do ambulatório,
lá com a equipe, que ele precisava. Então, isso, dessa forma, iria ser trabalhado assim. O projeto ele foi trilhado desse jeito. Só que na semana passada nós recebemos um convite da fisioterapia do Hospital das Clínicas, como eu falei para vocês. A fisioterapia está trabalhando treino de força e aeróbio com esses pacientes dentro do laboratório, entendeu, Dalson? Eles recebem a alta, certo? E eles vêm bem acometidos e eles trabalham dentro do laboratório com o paciente. Então, eles trabalham com os alunos, trabalham com os fisioterapeutas, trabalham com os alunos de graduação e de pós-graduação. Então, eles convidaram a educação física para trabalhar da seguinte forma: eles dão alta ao paciente e depois vocês levam para fortalecer aquele grupo muscular, trabalhar aquela reabilitação que seria com a educação física, né? Tanto que eles nos convidaram para fazer um mutirão. Eles vai montar um mutirão, a equipe lá Inter, por esses dias agora, um mutirão para recrutar mais pacientes, que o mesmo problema que a gente teve de recrutar esses pacientes, a fisioterapia também está tendo, né? Então, para recrutar mais pacientes. Então, a gente está naquela dúvida. O que fazer? Se trabalha com esse paciente dentro da academia, se não trabalha, o que vai fazer, o que seria? Então, uma das informações que vocês falaram, tanto a Carol como a Edivânia, é muito bom esse monitoramento, esse competence, né? Esse app, né, que foi feito aí, que foi liberado hoje, pelo pessoal também da educação física, pelo Vinícius, né? Então, isso é uma coisa que a gente observa. Porém, o que a gente observou nesses pacientes que vêm para a fisioterapia? Eles só fazem se você estiver em cima, porque eles têm muita dor. Então, a gente tem medo de a gente deixar ele no livre, eles não conseguirem fazer o exercício físico. Então, a fisioterapia está com essa experiência. Então, se eles disseram que tem paciente que se você dá as costas, ele para. Ele diz que está doendo. Então, é uma coisa para a gente pensar. O que vai dar resultado? Seria que a gente precisa estar ali com aquele paciente, monitorando através do app, de uma atividade remota, de conversando, fazendo aquela aula de personal. O que vai fazer em cima disso aí? Porque a coleta ele vem, mas muitos, se você observar, eles não conseguem fazer, nem se abaixar, e eles são incríveis. Tem muitos que não conseguem atacar o sapato, abaixar o sapato. Ficaram com sequelas muito graves na fisioterapia. Então, a gente observa aqueles pacientes, porque, na verdade, esses 30 que veio para a gente, não foram todos que vieram direto da UTI. Foi aqueles que tiveram Covid menos grave, né? Então, teve só sintomas, não foram para a UTI. Já a fisioterapia está trabalhando com eles da UTI, certo? Então, o que fazer? A gente ainda está com aquela grande interrogação. A gente tem que montar um protocolo para a melhoria da qualidade de vida desses pacientes, que é o que a gente está propondo, certo? Com um programa de exercício físico supervisionado domiciliar. A gente chama supervisionado domiciliar porque a gente vai estar lá no telefone, mas isso é uma coisa boa. A gente pode montar um grupo no app. Né? E os exercícios, Carol, a segunda pergunta que você falou para mim, seria os exercícios, a princípio a gente está fazendo só alongamentos e flexibilidade. Nós montamos em cima disso. A gente não montou nada, porque justamente é usar a cartilha, que já é uma cartilha validada para o SUS. Né? Então, é uma cartilha de ginástica para todos, validada, então a gente vai utilizar aqueles exercícios que estão ali dentro, que é mais flexibilidade e alongamentos. E a outra pergunta da Edivânia, o que a gente pensa em ampliar, Edivânia? A gente pensa, sim, em ampliar hoje. Porque lá no HC, essa semana, ontem, eu peguei uma lista, eles tem 3 listas, tem uma lista só de pacientes que fizeram o teste do Covid positivo e negativo, que é aquela que eu mostrei a vocês na apresentação, e eles fizeram outra lista de funcionários com Covid. Então, esses funcionários, eles não, 50% eles não foram para a UTI. Só que eu acho que, eu não sei se vocês sabem, o HC nosso da UFPE, ele tem rege dois processos, a EBSER e a UFPE, né? Então, eles têm, o CLT tem a EBSER e a UFPE. Então, essa lista que eu tenho, Edivânia, você já falou para mim da UFPE, essa lista que eu tenho só dos pacientes, só dos funcionários da EBSER.
Então, a gente não sabe se os funcionários da UFPE têm um maior número. Então, a gente está buscando isso aí, porque a gente está no processo, né, de ir mais adiante. Quem são os funcionários da UFPE que tem? Porque a UFPE, alguns ficaram em casa. A EBSER voltaram para trabalhar. Não é? Então, eles têm processos jurídicos trabalhistas diferentes, EBSER e HC. Então, isso é uma coisa que a gente pode pensar em mais adiante, fazer essa mudança, né? Porque a coleta da microbiota desses pacientes da UTI, a parte de sangue, ela já foi feita. Não é? Então, ela está no banco de dados, está guardadozinho lá para a gente fazer os exames da microbiota de pacientes que estavam com Covid naquele momento, com Covid grave e com Covid que não foi grave, que estavam no ambulatório. Então, o paciente que a gente está recebendo, ele já recebeu, teoricamente, já teve alta de 2 a 3 meses. Não é? Então, é uma coisa que a gente vai buscar. As ideias que vocês passaram são excelentes, são boas. Eu não sei se eu consegui responder as perguntas à Carol e a Edvânia, que me perguntaram, né? Já vi Carol acenou aí, ok. Mas okay. É uma coisa boa, a gente vai ver. Né? A gente vai ver o que a gente pode. A gente pode utilizar esse app também, fazer um grupo, um terceiro, um quarto grupo, né Carol? E observar quem tem mais ação, quem faz mais ali dentro. Né? Ok, muito obrigada, Paulo. Muito obrigada. Nada. Por favor, acho que o Dawson, por gentileza. Então, obrigado também pelas questões. Antes de iniciar, eu queria também dar uma sugestão para o Paulo. Paulo, eu fosse tu, eu seguia o que a professora Edvânia falou e o que a Carol falou, porque o N de vocês está muito pequenininho, né? E mais na frente vocês tentarem publicar com esse N, talvez, não sei, talvez até algum teste dê errado. Vocês não vão nem conseguir estimar o p-valor, esse tipo de coisa. E talvez para a revista vai ser, pô, é uma amostra muito pequena, é uma amostra também por conveniência. Então, assim, eu pensaria com carinho nessa sugestão, principalmente na perspectiva de ter essa duplicidade do tratamento. Então, ter um tratamento com mais presença do pesquisador e um mais autônomo e saber se tem alguma diferença entre essas duas formas. E outra coisa que eu queria falar é parabenizar a Sandra. Todo mundo sabe que a pesquisa multimétodo é a mais importante, mas também é a mais difícil de ser feita. E é por isso que quase ninguém faz. Então, se você é muito bom, né, em entrevista, você não tem nem ideia do que é regressão. E se você é um econometrista de ponta, você não tem nem ideia de como fazer uma etnografia ou um grupo focal, enfim. Então, é muito difícil o mesmo pesquisador ter duas habilidades. Eu queria parabenizar a Sandra e acho que esse que é o modelo de pesquisa que todo mundo deve seguir. Então, se você não sabe, né, a técnica do outro é sentar e aprender. Acho que fica aí a lição, principalmente para os nossos alunos, que ficam assim, às vezes, né, eu sou náutico, eu sou esporte, então o cara só quer ver base de dados, eu só quero ver enfim, coisa interpretativista, qualitativa, e não sabe que a ciência ganha na união. Em relação às respostas propriamente ditas. Então, lockdown políticas públicas. Então, Carol, pela análise que a gente viu, então, pela literatura que a gente consultou, isso virou, meio que unânime. Então, a intervenção não farmacêutica, né, que eles chamam, mais eficaz para conter a disseminação de uma doença infecciosa é simplesmente você reduzir a quantidade de pessoas que estão expostas ao risco. E essa redução ela pode se dar de várias formas. A mais simples é você simplesmente limitar o trânsito, a mobilidade, né? E aí o lockdown vem para quebrar isso. Então, reduzir a quantidade de pessoas que vão estar na rua e a quantidade de pessoas que vão interagir. E mesmo que haja interação, né, ao invés de ser uma interação de baile funk, ser uma interação, né, de música clássica. Tipo, 3 pessoas e mais distante. Porque mesmo que você, né, propague a doença, você vai propagar num ritmo menor. A gente tentou fazer vários tipos de modelagem. Na modelagem clássica da epidemiologia, são os modelos CIS, os modelos compartimentais. Não foi essa estratégia que a gente utilizou. Então, desde o início, o professor Nivaldo ele orientou a gente a usar modelos de séries temporais, né, que tem vantagens e desvantagens. A grande vantagem é que a gente acerta com muita precisão, né, o dado da próxima semana. Então, se você perguntar, quantas pessoas vão morrer, né, de hoje a 8, a precisão que a gente vai ter é muito forte em relação a isso. Né? Qual é a desvantagem? Uma semana é muito pouco para você pensar em políticas públicas. Né? Então, se você disser, e daqui quantas pessoas vão morrer em um mês? Pô, em um mês é muito mais difícil, porque esses modelos eles tendem a dar errado muito rápido também. Então, é uma desvantagem da técnica.
Enfim, mas a gente trabalhou durante muito tempo nisso, a gente conseguiu repercussão no Diário de Pernambuco, no Jornal do Comércio, na CNN, então saiu pesquisa nossa na CNN, enfim, então foi bem gratificante essa parte de políticas públicas. O que as evidências agora, né, com mais dados consolidados, mostram é que quem fechou antes, voltou antes. Então, os efeitos econômicos de quem fechou mais rápido, eles vão sentir menos. Né? Os países ou os estados que fecharam antes, eles vão conseguir voltar antes e vão sofrer menos dificuldades econômicas de retorno. O que está se mostrando, e aí já pegando a pergunta da professora Edivânia, em relação à segunda onda, é que agora a Itália, por exemplo, ela está tendo muito mais infecção do que na primeira onda, mas a mortalidade está menor. E isso é uma reviravolta em toda a novela. Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ninguém, assim, não existiam razões teóricas para saber que a letalidade da doença ia mudar. Então, durante muito tempo, a gente ficou tentando calcular, né, em quanto tempo de pandemia, né, uma dada pessoa sorteada ao acaso conheceria outra que morreu. A gente passou um tempo perseguindo essa ideia. Porque o que a gente queria calcular é, a partir de quando todo mundo vai ter um familiar ou um conhecido que já morreu? Vai ser a partir de junho, a partir de julho, a partir de dezembro? Então, a gente não conseguiu finalizar esse cálculo, mas isso deu uma briga, né, no grupo da família. E a gente tinha um tio que ele tinha, enfim, inclinações, digamos assim, próximas do presidente da República. Né? Ele comprou a ideia de que, não, pô, isso é uma gripe, eu posso sair de casa, e a gente fez um artigo para ele. Né? Então, foi um artigo tentando explicar o que é uma distribuição exponencial. E o final do artigo termina, por favor, tio, se você leu essa mensagem, fique em casa. Ele não ficou. Ele foi para o supermercado, se infectou, ele era asmático e era obeso e veio a óbito. Assim, ele simplesmente representa o caso típico, como tem vários. Né? Teve uma influência, acho que foi na Ucrânia, com o mesmo perfil, né? Que não acreditava, só acreditou quando ficou doente, e no leito de morte fez uma selfie dizendo, minha gente acredita na doença. Então é um negócio meio São Tomé, que você não acredita. Então a gente está por 2020 e as pessoas ainda precisam ter a evidência da família para tentar se sensibilizar que aquilo é uma doença mortal. Enfim, transformar meu tempo. Segunda onda está vindo, mas em todos os países ela está vindo menos letal. Agora, por que isso? Provavelmente acompanhar Science Nature para saber o que, é que as produções científicas estão indicando, mas não se tem uma explicação, enfim, já tem a ideia da questão sanguínea, enfim, mas não se tem uma explicação convincente de por que isso está ocorrendo. Eu deixei aqui o link do artigo do meu tio. Edivânia, é engraçado que é o contrário da gripe espanhola, né? A gripe espanhola, a primeira onda foi só de contaminação e a segunda que foi devastadora de mortalidade. Essa está invertida. Isso. Uhum. Muito obrigada, Dalson. Por favor, professora Sandra. Então, agradecer as perguntas, né? Agradecer também o comentário que Dalson fez, né? Dizer para ele que a nossa formação em psicologia cognitiva tem essa perspectiva, né? Digamos assim, quant, mas assim a gente se encaminhou também para análise quali, né? A gente hoje tem, né, feito trabalho mais nessa perspectiva e obviamente a gente entende que a gente precisa de uma equipe, né, que faça com que essas duas perspectivas dialoguem. Então, por isso, né, o professor Ricardo Olinda está com a gente, que é professor da Universidade Estadual da Paraíba. Então, a gente, né, aí multiplica, digamos assim, né, com essas relações. Bom, em relação à pergunta, né, que Carol trouxe sobre esse modelo híbrido, né, para a educação básica, primeiramente dizer que, assim, o nosso interesse, né, pela educação básica, pela essa formação de professores, né, também, vem porque eu e a professora Fabíola estamos dentro, né, de centros de educação, né? Então, eu sou formada em psicologia, mas desde o primeiro momento, né, enquanto professora de ensino superior, foi em curso de licenciatura. Então, a gente tem essa caminhada e a gente se preocupa, então, com essa formação inicial e também a continuada desses professores. Né? Em relação a essa volta híbrida, né,
acho que a primeira coisa que eu penso é a necessidade da gente ouvir os professores, né, para saber como é que eles se sentem para esse retorno, né? Eu acho que a segunda coisa é como essas escolas, e a gente dentro do centro de educação, né, de uma instituição pública, a gente trabalha especialmente com professores de escola, né, pública. Então, quais são as condições, né, dessas escolas públicas para receber esses alunos nesse momento, né, ou enquanto perdurar a pandemia? Acho que é outra coisa que a gente precisa estar preocupado. E quando o professor Dalson traz esses dados, né, a gente fica muito assustada. E a gente tem que ter acompanhado. Então, por exemplo, né, em Manaus, houve o aumento, né, de infecção de professores por conta, né, da reabertura das escolas, né? Aqui em Pernambuco, houve todo esse movimento, né, de professores buscando impedir, né, esse retorno, justamente porque eles percebem que as escolas não estão preparadas para isso. A gente sabe que nossas escolas públicas, né, elas têm deficiência nesse sentido, né? E pelo menos um estudo que eu li, não sei se ainda isso está, né, valendo, se dizia que não é apenas você garantir o isolamento social, também as condições ambientais, né, vão provocar ou não essa, né, contaminação. Então, que condições são essas das nossas escolas, né? Sem ventilação, né, espaços muito pequenos. Então, acho que a gente precisa pensar em tudo isso antes de retornar e ouvindo os professores, né? A gente tem esse cuidado sempre, né, de ouvir os professores nessas situações, né, para compreender o que eles, né, querem, né, digamos assim. E a gente percebe que em países desenvolvidos, né, é assim que acontece. Então, primeiro ouvir a base para depois tomar as decisões. Então, a gente espera que um dia, né, isso aconteça aqui também no nosso país, com essa preocupação, né, de se ouvir a base para depois, né, tomar decisões. Eu acho que é isso, a gente tem que, né, pensar nesses dados que foram apresentados. Para mim é assustador, né, isso que foi apresentado aqui, né, e a gente precisa ter cuidado com essas questões. Bom, sobre a outra, né, pergunta, né, sobre a alfabetização, na verdade a gente já trabalha com professores alfabetizadores, só que a gente trabalha em um eixo, que é o eixo da leitura, né? Porque a gente sabe que a alfabetização tem 4 eixos, que é a oralidade, a análise linguística, a leitura e a produção textual, né? É necessário a gente pensar também, junto com alfabetizadores, como é que eles têm pensado hoje, né, alfabetizar no sentido da apropriação do sistema, né? Eu já ouvi alguns professores da universidade, inclusive, que trabalham com formação de professores, né, em língua portuguesa, que vão dizer, é impossível você alfabetizar, né, sem estar lá perto do aluno para que isso aconteça. Mas eu também penso que dentro dessa situação que a gente está, é necessário a gente pensar em algumas estratégias, né? Como é que a gente vai... Porque a situação é essa, né? Tanto nós, enquanto professores de ensino superior, precisamos rever nossas ações, né? Não dá para a gente fazer aquilo que a gente fazia presencialmente, como também os professores de escola básica precisam estar pensando nisso. Então, acho que de fato, né, uma pergunta de pesquisa. Então, como é que o professor alfabetizador vai ou está, né, promovendo essa apropriação do sistema linguístico pelas crianças nesse processo, crianças que nem, né, talvez chegaram à escola. Mas, ao mesmo tempo, alguns especialistas indicam que, nesse momento, né, e aí, como eu sou da psicologia, né, eu vou defender um pouco isso, o mais importante seria, né, as relações lúdicas que são estabelecidas entre o professor e o aluno, mediados por essa ferramenta aqui. E acredito que a leitura, né, ela pode, né, proporcionar, sim, esse primeiro contato, né? Mas aí, novamente, quando a gente vai para a relação família-escola, a escola pública, as famílias, né, têm menos condições, né, o índice de escolaridade é menor, às vezes os pais não são alfabetizados, então quem é que vai, né, fazer essa mediação? Então, são muitas questões dentro do nosso país para a gente pensar, né, e como também os dados demonstram, né, a desigualdade social ela foi escancarada com a pandemia. Então, como é que a gente, né, lida com todas essas questões, né, que são próprias de um país como o nosso? Então, são questões, de fato, para pensar com muito cuidado. Então, agradeço. Muito obrigada. Né? Muito obrigada, professora Sandra. Parece que a professora Rosa quer fazer alguma intervenção, é isso? Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor Paulo. Não sei bem se cabe, de qualquer forma, infelizmente eu não pude assistir toda a apresentação,
Perdão. Então, eu gostaria, na hora que você estava respondendo aí as questões, falou nas consequências, nas dores que os pacientes, as pessoas que foram acometidas com coronavírus sentem. Em algum momento, se o estudo viu isso ou não, alguma relação, recentemente e ainda permanece, a chikungunya tinha um efeito devastador sobre o organismo das pessoas que foram acometidas. Identificou algum ponto de relação ou de características semelhantes entre um e outro, ou não fez parte em nada, isso não passou? Sei que não era o objeto do estudo, mas, de qualquer forma, pode aparecer como queixas, às vezes, ou não. Só essa questão. Obrigada, Tiffany. Boa noite, Rosa. Sua pergunta foi excelente, né? Na verdade, eu tenho uma orientação de mestrado que foi com paciente com chikungunya. Então, nós montamos um protocolo de exercício de Pilates, certo? E aí, o que acontece? A gente está com essa observação, a gente não conseguiu medir nada ainda, porque acho que, não sei se, como você disse, chegou acho que já estava começando a apresentar. Então, a gente não conseguiu, só fez as coletas apenas sanguíneas, certo? Então, a gente vai fazer os testes, hoje fez o teste com um grupo, e na quinta-feira vai fazer os outros testes motores. Então, aí é que a gente vai tentar observar se existe alguma coisa parecida nesse processo inflamatório com o paciente da chikungunya, não é? Porque cepas, não é? Elas podem estar diferentes, elas podem ter algumas características de deixar resquício com esses pacientes. O que a gente observa é que esses pacientes eles têm um enrijecimento muito grande nas articulações. Então, eles não sentem dor igual ao paciente de chikungunya, mas eles não conseguem fazer uma extensão de braço, uma extensão de perna completa. Então, isso aí a gente conseguiu observar, eu consegui observar apenas só na consulta inicial com os pacientes, mas não nos testes motores. Os testes motores a gente está iniciando na segunda fase agora, que é justamente a minha grande preocupação foi aquela minha do N, mas aí, como a Edvânia já falou, o Dalcio vai me ajudar para ver essa parte estatística aí do N, que a gente pode ver em cima, o Rio da Chata está falando, a parte estatística desse N, para ir buscar mais, ou seja, fora do HC, para a gente apresentar um dado mais factível, né, melhor, com mais consistência. Muito bom, muito obrigada. Interessante, né? A produção do conhecimento de uma... Né, articula, sugere, indica e aponta para outras coisas, e essa Exato, esse é o rico. Excelente, obrigada, professor. Bem, eu acho que a gente podia concluir. Eu queria agradecer todo o conhecimento que foi compartilhado nesta mesa, foi riquíssimo, realmente, a experiência, e nós aproveitamos, porque o tempo de perguntas foi bem superior ao tempo da apresentação. Vai ficar gravado, mas foi muito prazeroso estar com vocês hoje aqui. Eu vou transferir a palavra final para a nossa pró-reitora, para a Carol, para ela fazer o fechamento da noite. Muito obrigada. Bom, pessoal, então, mais uma vez agradecer, né, a toda a equipe do Comitê Científico, aos colegas que apresentaram as palestras. Obrigada e parabéns. E a gente aproveita para convidar todos aqui para prestigiar o último dia do evento, que é amanhã. Né? Amanhã a gente vai ter o eixo de indústrias criativas e um eixo com temas interdisciplinares, e ficam todos convidados. É o mesmo link, então a gente está iniciando a partir das 9 horas da manhã. Fiquem à vontade para participar, porque amanhã a gente vai tratar mais da parte tecnológica, de aplicativos, protótipos, vai ser bem interessante. Um grande abraço a todas e todos. Bom jantar. Não sei se já jantaram, eu ainda não. Não, eu não. Ainda não. Eu fui colocar minha neta para dormir, não tinha jeito. Gente, um abração e a gente se vê amanhã, né? Às 9 horas, nesse mesmo link. Tá bom? Boa noite. Muito obrigada. Até amanhã. Boa noite. Obrigada. Boa noite, obrigado a todos.